O pessoal que está em casa, sejam bem-vindos também à nossa live. Que Deus possa estar abençoando em nome de Jesus nesta quarta-feira profética. A quarta-feira tem sido uma bênção para nós, porque Deus tem trazido para nós entendimento. Amém? Quarta-feira Deus tem dado grandes revelações, tem trazido grandes entendimentos. Na quarta-feira passada, nós estudamos aqui o Salmo 80, e a Bíblia Sagrada diz no Salmo 80 que Deus, ele conduzia José como um rebanho. Eu vou repetir, olha o Asaf dizendo: o Senhor lá no Egito conduzia José como um rebanho. Ou seja, quem olhava só via José, mas Deus olhava para José e via: tem um rebanho em você. Então Deus, por isso que a Bíblia Sagrada diz que Deus não vê como nós vemos. Eu quero compartilhar com vocês aqui no entendimento uma palavra que Deus colocou no meu coração. Primeiro eu quero falar das três unções que Davi teve como rei. A primeira unção é aquela unção que todo mundo já conhece. A unção aonde o Davi, ele é ungido na casa do pai dele, chamado Jessé, quando o profeta Samuel vai até lá. E quando Samuel chega, Davi está na roça, está no pasto atrás das ovelhas. E ali o óleo cai sobre a cabeça de Davi, e a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo. Por que Davi ele ficou cheio do Espírito Santo? Porque para fazer as coisas que Deus quer que se faça, tem que ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então, para a gente fazer, para a gente cumprir o nosso ministério, para você cumprir o teu chamado, para você ir até o fim, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Você não precisa ter dons. A Bíblia diz que Deus ele distribui dons aos homens, que Ele dá a cada um como Ele quer. Agora, se nós buscarmos os dons para servir a Deus e o próximo, Ele pode nos dar, porque a Bíblia diz que Ele distribui dons aos homens. Nós já sabemos que os dons, eles devem ser administrados aos outros. O nosso dom não serve para nada a não ser servir a Deus e os outros. A segunda unção está em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4, aonde Davi ele é proclamado rei de Judá. Rei de Judá. E depois, a terceira unção é onde ele é proclamado rei sobre todo Israel. Então Davi, ele é ungido 3 vezes para rei. Primeiro, quando era um adolescente. Segundo, quando ele foi ungido rei de Judá. E a terceira, quando ele é ungido para todo Israel. Só que quando você recebe uma unção, você recebe algo de Deus para você cumprir uma missão, fiquem sabendo que o diabo ele vai se levantar para que a missão não seja cumprida. Todo esse levante que o Senhor e a Senhora enfrentam, as tentações que nós enfrentamos, todo esse tipo de luta, são ataques do diabo para que possamos não cumprir a nossa missão. E para a gente cumprir a nossa missão, a gente precisa vencer uma por uma. Se nós cairmos, a gente tem que se levantar. Se nós não cairmos, a gente tem que fazer como a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, se nós estamos em pé, vamos cuidar para não cair. E se nós cairmos, vamos nos levantar. Mas a nossa missão não precisa ser cumprida. Aí, o Davi, quando ele é ungido pela terceira vez a rei, aí então os inimigos começam a se levantar de uma forma pesada contra ele, e a nossa mensagem está aqui, no livro de 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 1, a gente vai ler aqui, 2 Samuel, capítulo 5. Amém, gente? Amém. Quando você chegar na sua casa, compartilhe esta mensagem com alguém.
Amanhã está no YouTube, eu sempre coloco lá no grupo. Clica lá em cima e compartilha com pessoas. Manda para um filho, manda para um amigo, manda no grupo que você faz parte aí. Eu acho que todo mundo faz parte dos grupos aí, né? Grupo da família, grupo, não sei não, grupo das donas em casa, grupo do. Né? Todo mundo manda para o grupo lá. Alguém vai ver. E às vezes a pessoa não precisa ouvir a mensagem toda. Mas se ela ouvir algo, pode mudar a chave, uma chave da vida. É isso que nós queremos, influenciar, levar elas uma revelação. Entende? Capítulo 5, versículo 1, segundo Samuel, diz assim: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom, e fizeram e falaram dizendo: Eis-nos aqui, somos os teus ossos e a tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entrava com Israel. E também o Senhor lhe disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Então o povo estava dizendo para Davi: Davi, independente de qualquer coisa, a gente sabe que quando Saul era rei, era você que entrava e saía, ou seja, antes de Saul morrer, Davi já reinava, né? Com atitudes. Entendeu? Diga, não tinha coroa de rei, mas tinha atitude de rei. Está entendendo? É isso que o povo está dizendo para ele. Olha lá, outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entrava. Ou seja, olha, a gente via, a gente sabe o quanto você é importante para Israel. E além disso, Davi, deixa eu te dizer uma coisa: a gente sabe que o Senhor te disse: apacentarás o meu povo. A gente sabe que você está sob uma palavra de Deus. Então Davi agora estava sendo proclamado rei sobre todo Israel, e o povo de Israel entendia que Davi estava sob uma palavra, porque o Senhor tinha falado que Davi ia apacentar o povo de Israel. Fazendo menção daquilo que Davi fazia outrora. Antes, o que Davi fazia antes? Era pastor de ovelhas. Então Deus colocou o povo de Israel na mão de Davi como ovelha. Aí o livro sagrado diz mais, vejam isso, pode passar. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor. Vê comigo. E ungiu a Davi sobre rei de Israel. Rei sobre Israel, desculpa. Então Davi agora, ele foi ungido pela terceira vez, rei em Israel, sobre todo Israel. Por que sobre todos? Porque no começo o Davi foi proclamado rei de Judá. Viu uma resistência. Porque quando morre o rei, aí na cabeça de alguns, ainda que tenha uma palavra, o pessoal quer que prevaleça a tradição. Quem entendeu? O Davi estava sobre uma palavra, mas o Saul tinha descendentes. O Jonatas tinha morrido, mas ele tinha outros filhos, tinha descendência. Então havia um grupo de pessoas que falavam: não é justo Davi ser rei, não é justo Davi ser rei, ele não é príncipe. O certo é o descendente tal de Saul. Então houve ali uma discórdia. As pessoas preferiam ficar com a tradição do que com a palavra que Deus havia liberado. Só que quem pode invalidar a palavra de Deus? Ninguém. Aí a palavra de Deus, ela foi vencendo aqueles obstáculos da tradição e foi fazendo com que o coração do povo se inclinasse à palavra de Deus. E agora o Davi, ele tinha se tornado rei. O povo ungiu Davi sobre rei sobre todo Israel. E depois que a gente é ungido rei, depois que a gente recebe algo de Deus para cumprir uma grande missão, vai ter levantes.
Vamos no versículo 5, para a gente poder adiantar aqui. Vamos lá. Desculpa, versículo 9. Vamos adiantar aqui. Versículo 9. Isso. Assim habitou Davi na fortaleza e achamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor desde Nilo para dentro. E Davi cada vez mais ia aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Aquela história de que Davi não vai ser rei, porque ele é príncipe, foi caindo por terra cada vez mais. E Davi foi se fortalecendo, porque Deus era com ele. Quero dizer o seguinte, irmão: houve um povo que tinha uma resistência para Davi ser rei, mas Davi estava sob uma palavra. Aí a palavra foi colocando aquela resistência por terra, porque a palavra de Deus prevalece. Amém? Amém. Prevalece. Algumas pessoas diziam, mas não é justo. Tudo bem, irmão, não é o que os outros pensam, é o que Deus falou. Existem coisas que vão acontecer conosco, que tem pessoas que vão dizer, não é justo. Por exemplo, nós aprendemos domingo aqui na igreja, que Deus ia mandar chuva temporã e seródia. A chuva temporã e a chuva seródia são chuva fora de tempo, chuva da primavera e a chuva precoce. O que Deus estava dizendo? Olha, restituí-vos-ei os anos que foram consumidos. O que Deus estava dizendo? Vocês vão ter várias colheitas no ano. Ou seja, um ano, vocês teriam, pela regra, uma safra, vocês vão ter várias safras, porque eu vou mandar chuva. Então o povo, os céus estava favorecendo o povo, e a restituição ia vir desta forma. Eles iam semear mais, e Deus ia mandar chuva e ia acelerar a colheita. Ou seja, o armazém deles no ano ia ter comida reservada como se fosse 3 anos de safra. Ou seja, a regra foi quebrada porque a eternidade estava agindo. Aqui é a mesma coisa. Havia uma regra, mas a eternidade estava agindo, e quando a eternidade age, dá certo. Amém? Então a eternidade está agindo em nossas vidas. A eternidade está agindo nos nossos filhos. A eternidade está agindo nas nossas células. Nós somos frutos da eternidade. Vai dar certo. Amém. Não tem como dar errado aquilo que nasceu na eternidade. Nós precisamos dar autorização para a eternidade agir. Como que eu dou essa autorização? Crendo. Diga assim: quando eu creio, eu dou autorização para a eternidade operar em mim. Amém? Agora Davi foi crescendo. O exército, o Senhor dos exércitos era com ele. Vamos ler mais um versículo. Vamos lá. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, carpinteiros, pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. O Davi agora, o rei Irão de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros. Diga: Davi estava fazendo colheita. O rei Irão, agora Davi era rei, irmão. Ele tinha crescido, ele tinha dinheiro, mas ele estava sendo honrado. Deus estava usando alguém para poder semear na vida de Davi uma casa, ou melhor, um palácio. Ele mesmo depois vai definir: eu moro em palácios de cedro, e a arca do meu Deus mora em casa de cortina. Quem lembra disso? Aí nasce a vontade dele construir o templo. Mas olha só como que a bênção chegou na vida de Davi. Quando ele foi ungido, proclamado rei, e agora então o rei Irão manda presente para ele, colheita. O Davi nem imaginava que seria rei, agora é. Ele nem imaginava que moraria no palácio, talvez até imaginava, mas ele falou: qual palácio que eu vou morar? O de Saul não posso, que ele é da família dele. Eu vou ter que ter o meu. Como que eu vou ter? Deus falou o seguinte: vai ficar tranquilo, Davi, eu estou preparando alguém para semear na tua vida.
Diga colheitas, semeaduras e colheitas. O Davi está colhendo. Isso aqui, irmão, dá esperança para nós. Isso aqui dá esperança para mim e para você. Deus pode levantar pessoas para semear na nossa vida. Deus pode levantar pessoas para semear na nossa vida. Acredite nisso. Vejam o que está escrito. Vamos passar aqui, vamos ler mais. Entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do povo de Israel. Ele falou o seguinte: se eu estou sendo uma bênção, se eu tenho crescido, não é por causa de mim, é por causa desse povo. Então Deus, porque amava o povo, tinha levantado Davi. Então você vê a conexão de amor de Deus. Deus age por amor. Então a ação de Deus é o amor. Então Davi estava ali representando o amor de Deus para aquele povo. Observem só o que vai acontecer aqui no versículo de baixo. Vejam só. Tomou Davi as concubinas. Pode passar, vamos adiantar um pouco aqui. Isso, deixa eu ver aqui. Pode passar, Denise. Vamos lá. Mais uma. Vamos passar aqui, são os nomes. Pronto, versículo 17. Chegamos, vamos ler agora. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia ungido a Davi, rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu a fortaleza. Agora o Davi é rei sobre todo Israel. O que? A gente precisa acabar com ele. Só que Davi, irmão, não era só um produto de Israel. Davi era um produto da eternidade. Foi Deus que falou: vá lá na casa de Jessé, porque eu já tenho escolhido lá um rei para governar o meu povo. O inimigo se levantou contra Davi. Está vendo, irmão? A unção é boa, mas a unção atrai um monte de coisa também que você tem que desvencer. Todas as pessoas que são ungidas têm luta, irmão. Todas elas têm luta. São diversas lutas. E todas as lutas que vieram para você, que é ungido, você precisa vencer. Tem pessoas que, antes de aceitar Jesus, não tinha tanta luta que tem depois que aceitaram Jesus. Depois que batizaram nas águas, então, as lutas aumentaram. Por quê? Porque o diabo não quer que você cumpra o propósito que você recebeu de Deus. A unção mexe com o mundo espiritual e os teus inimigos querem de alguma forma te parar. Diga: não vamos. Diga: não vamos. Vejam isso daqui. Então os filisteus subiram para acabar com Davi. Vamos buscar ele. O Davi ficou sabendo, ele desceu a fortaleza. E o que ele fez lá para a fortaleza? E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. O que Davi foi fazer, irmão? E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? O Davi era um grande rei, ele tinha exércitos, mas quando ele era um homem de guerra, ele sabia guerrear, já tinha enfrentado os filisteus muitas vezes e vencido. Haja vista, quando ele era ainda um adolescente, ele matou Golias. Então os filisteus tinham muito medo de Davi e temiam Davi e queriam vingança de todo jeito, porque Davi havia vencido o maior herói dos filisteus, o Golias. Então, quando as pessoas ficaram sabendo que Davi se tornou rei, vamos acabar com ele. Só que Davi, irmão, não era só rei. Tinha comigo o quê? Então, irmãos, você
Você não é só um frequentador da igreja, você é um filho. Amém. Você é filho. Glória a Deus. O nosso relacionamento com Deus não está aqui nessas 4 paredes. O nosso relacionamento com Deus, ele é contínuo, diário, Amém. dioturno. E esse é o nosso relacionamento com Deus. A nossa mente se relaciona com Deus quando vê um pensamento maligno. A gente tem que repreender, a gente não pode aceitar. Por quê, irmãos? Porque o inimigo vem em busca de nós. Olha só, vamos buscar Davi. Então Davi fez o que ele tinha que fazer, o que ele sempre fazia. Ele foi falar com Deus. Eu subirei contra os filisteus. Você vê que ele não foi na opinião dele. Ele não foi dizendo, eu sou um guerreiro, deixa comigo, eu sei o que eu faço. Ele foi falar com Deus. Tem muitas coisas que a gente sabe fazer, mas a gente tem que colocar diante de Deus. Tem muita coisa que a gente sabe fazer, mas a gente tem que colocar diante dele e falar, Deus, eu sei fazer, mas eu quero que o Senhor derrame a tua graça neste lugar, nesse momento. Me usa, não deixa nada dar errado, eu preciso da tua mão aqui. Lembra como o Pedro sabia pescar, mas naquele dia ele falou, Jesus, havendo pescado toda a noite, Jesus não queria saber da experiência dele, Jesus queria estar no negócio. Então Jesus não quer saber da nossa experiência, Ele quer estar com a gente nos nossos processos. Amém? Diga, Jesus quer estar comigo nos meus processos. Amém? Essa é a nossa fé. Aonde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar aqui para te mostrar, te trazer entendimento. Então Davi, ele foi lá e falou com Deus, o Senhor vai me entregar? Olha lá, entregar-nos-á nas minhas mãos. Ele perguntou, Deus, o Senhor vai entregar eles nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Aleluia. Então ele falou com Deus, Deus, e aí? Ele falou, pode subir, Davi, que eu vou entregar eles nas tuas mãos. O Davi, ele não ia lutar sem saber se Deus estava com ele na guerra. O Davi era um guerreiro, mas ele nunca ia para a guerra sozinho. Ele sempre ia com o Senhor. Ele sempre ia com a garantia de que Deus estava com ele na guerra. A experiência nossa não vale em guerras espirituais. A nossa guerra, quando estamos numa batalha espiritual, o que vale é se o Senhor está conosco. Amém? Amém. Então, se Deus está conosco, vai dar tudo certo. Se Deus está conosco, não tem gigante, não tem cenário, não tem deserto, não tem como que a gente pode dizer, cenários impróprios para Deus realizar milagre. Não tem. Quando Deus está com a gente, funciona. Funciona desta maneira aqui. Igual nós estamos vendo aqui o Davi sendo confirmado. Davi, quando vê um palácio sendo construído, ele coloca a mão no queixo e ele diz, meu Deus, menino da roça, o menino da roça, olha só que palácio, e tem mais, não precisei colocar uma moeda, porque o rei Irão tinha semeado. Ele começou a dizer, Deus realmente é comigo. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão, vai acontecer coisa comigo, com você, com a sua família. Quem está recebendo aí? Abre a mão assim para receber. Irmão, vai acontecer coisa comigo, com você, com a sua família, com a nossa família, que você vai ver realmente que é Deus. Você vai dizer, Deus está confirmando cada vez mais que Ele é comigo, em nome de Jesus. Essa é a palavra que você está recebendo agora. Tem alguém aí ou não? É isso aí, igreja. Deus criou, para Davi, ele foi falar com Deus, Deus falou, pode ir, olha o que acontece aqui, olha o que acontece quando você vai com a garantia. Então Davi foi a Baal Perazim, e feriu-os ali, Davi, e disse, rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim.
Davi, ele fala assim: o Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim. Aleluia. Mas por que os inimigos se levantaram contra Davi? Só porque a Bíblia é clara, nós lemos, descobriram que ele tinha sido ungido rei sobre todo Israel. A unção incomoda o inferno. Todo ungido incomoda o inferno. Mas eu quero dizer para você que todas as vezes que eles se levantarem, a unção que está sobre nós vai despedaçar todo o jugo. Quem recebe? Ah, pastores vão se levantar, mas a Bíblia diz assim: não toqueis nos meus ungidos, e nem faças mal aos meus profetas. De ungido é garantido. Entendeu? Está entendendo? Entendeu, irmão João? Ungido é garantido. Glória a Deus. Olha que interessante. Ele, olha só, o Senhor feriu os inimigos diante de mim como quem rompe as águas, por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. Pode passar, vou terminar logo. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refadim. Então Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. Então Deus falou: agora você não sobe a eles, agora você vai rodear por detrás deles. Ou seja, a estratégia agora mudou. Mas quem que deu estratégia? Deus. Por que Deus deu estratégia? Porque Davi consultou o Senhor. O Davi já tinha experiência, ele já sabia como vencer os filisteus desde quando ele era adolescente. Mas ele nunca ia para uma guerra sem consultar. Ele nunca ia para uma guerra sem uma palavra. Igreja, nós temos a palavra. Por que temos a palavra? Porque todas as vezes que nós vamos para a guerra, a garantia nossa não é a igreja que nós frequentamos, não é os nossos amigos, é a palavra. Amém. Então, se nós temos a palavra de Deus, nós vamos ser uma bênção. Amém. Se nós temos a palavra de Deus, os inimigos eles vão ser rompidos, os inimigos serão destruídos. Se nós temos a palavra de Deus, não tem lança que vai nos cravar na parede. Não tem Saul que vai matar Davi. Quando Davi foi ungido, ele teve que esconder, até mesmo do cara que ele ajudou. Olha para você ver o que a unção faz. Até o cara que ele havia ajudado, ajudado o cara a se libertar dos demônios, esse cara queria matá-lo. A unção, irmãos. Veja aqui, que eu já estou terminando. Olha só aqui. Então Deus falou: você vai rodear eles. Pode passar isso. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, estrondo de marchas sobre as copas amoreiras, então apressarás, porque o Senhor saiu diante de ti. Olha para mim. Deus falou o seguinte: Davi, você vai rodear agora, e você vai ficar de prontidão ali perto das amoreiras. Vai ter ali um bosque cheio de árvores, e você vai ficar ali. Davi, a estratégia é essa: você vai escutar barulho de marcha. Irmão Deus, quem que estava marchando ali? Quem que estava marchando ali? Quem que estava marchando ali? O exército de quem? Então, irmãos, esta é a palavra que nós temos acreditado, esta é a palavra que nós temos confiado, esta é a palavra que nós temos crido. Ou seja, Deus falou para Davi: Davi, você vai escutar um som de marcha, você vai escutar um som de marcha. Irmão, Davi estava ali, e o exército de Davi estava parado
escutar uma marcha primeiro. Aleluia. Deus estava dizendo para Davi o seguinte: Davi, quando você escutar a marcha, o exército principal já saiu na frente. Amém. Irmão, o exército principal não é os nossos. O exército principal não é os nossos. Tanto é que Davi, quando numerou o exército dele, Deus ficou irado, porque o exército principal não era aquele. O exército principal não era aquele. Está entendendo, irmã velha? Está entendendo? O exército principal não era aquele. O exército principal era o exército. Olha que interessante. Então você vai escutar o estrondo de marcha pelas copas das amoreiras. Então você vai se apressar, porque o Senhor já saiu na tua frente. O Senhor já foi na frente. Olha que palavra. Deus estava dizendo: Davi, você vai escutar um barulho de marcha. Quando você escutar esse, eu estou agora conjecturando aqui, Davi, você vai escutar um barulho de marcha. Quando você escutar, você pode saber: o exército do Senhor já saiu na frente. E quando o exército do Senhor vai na frente, o nosso exército vence também. O exército do Senhor saiu na tua frente. Não fique com medo, não, irmão. Não é na tua força, não. Não é nos teus braços, não. Não é no nosso score, não é nos nossos diplomas, não é nas nossas amizades, é do exército do Senhor que já saiu na frente. Então, se você hoje entrou com medo aqui, você que está em casa, você que está com dúvida, Deus está te dando esta palavra, ministrando o teu coração, exatamente para mostrar para você: nunca o exército vai lutar comigo sem o meu exército ir na frente. A peleja não é tua, Cris. A peleja não é tua, cara. A peleja não é tua, Dona Ivone. A peleja é de Deus. Ele já foi na frente por causa disso. Olha que interessante. Eu estou terminando aqui a nossa mensagem, mas eu quero que você entenda. Olha só, o Senhor saiu então diante de vós a ferir o arraial dos filisteus. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Então, quando você ouvir a marcha nas copas das amoreiras, vê comigo. Então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir os filisteus, o arraial dos filisteus. Quando Davi chegar lá, Deus já estava no controle de tudo. Tem lugar que quando a gente chegar, o exército do Senhor já chegou na frente. E a gente só vai triunfar. Creia nisso. Glória a Deus. Está entendendo isso? Acredite nisso. Confia em Deus. Hoje Deus pediu para eu trazer esta palavra para vocês, que são ovelhas de Deus, para Ele encorajar você. Nunca sai sem uma palavra guerra. Está entendendo por que nós precisamos da palavra? Está entendendo que a gente precisa vencer? Porque a gente precisa saber que Deus está conosco? É a palavra de domingo, de restituição. Vou mandar chuva precoce, ou seja, vou adiantar chuva. Se eu adiantar chuva, vou adiantar a colheita. Receba esta palavra. Deus vai adiantar colheitas. Deus vai adiantar colheitas. Coisas que iam acontecer há muitos anos lá na frente como processo natural. Divinamente Deus está agindo para poder adiantar colheitas. Só quem está vivendo esta palavra, aplaude esse Deus. Aplaude Ele, que Deus vive esta palavra. Professa Ele esta palavra. Declara: eu sei que o exército principal já foi na frente. Declara: eu sei que o exército principal já foi na frente. Declara: meu exército está sob o apoio. O exército que eu estou indo está sob o apoio. O exército principal já foi na frente. Aleluia! Viva essa palavra, creia nessa palavra, confessa essa palavra, diga glória a Deus. É isso aí, irmãos. A nossa cerca não foi quebrada, não. Semana passada nós estudamos uma palavra aqui, aonde o homem de Deus estava dizendo: os javalis comeram as nossas uvas, as bestas feras devastaram os nossos frutos. Aí ele faz uma pergunta: aonde está a cerca? Uma vinha
com raízes profundas, com grandes ramos que fazia sombra para os montes, que tinha grandes frutos, mas os javalis estavam comendo. Aí ele fala: por que quebraste as nossas cercas? Uma vinha que tinha tudo para dar certo, estava dando errado, porque não tinha proteção principal. Aqui a gente vê que Davi era uma vinha. Ele dava fruto. Diga, mas porque tinha cerca. Quem tem cerca também. Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus. Pessoal que está em casa, compartilhe. Amanhã vai estar lá no YouTube. Compartilhe. O grande influencer não é aquele que tem número de seguidores, é aquele que influencia. Então nós queremos influenciar a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Você que está em casa e que ainda não enviou sua oferta, seu dízimo, você tem a oportunidade de fazer o Pix, que está aí. E nós vamos estar orando por vocês. Domingo tem palavra de Deus, tem revelação. Não falte em nome de Jesus. Deus abençoe.